Com base no que tinha acontecido na entrevista de 2018, Bolsonaro foi para os estúdios da TV Globo sabendo que Bonner e Renata seriam agressivos com ele. Em vez de ser igualmente agressivo como ele fez em 2018, ele resolveu permanecer calmo, fazendo com que seus entrevistadores crescessem sobre ele. Se a estratégia deu certo ou errado, é o que se verá agora. Porque há uma série de outras questões que agora tornam a situação bem diferente da vivida por Roriz e Cristóvão em 1998. Como nós dizíamos aqui ontem, qualquer estratégia que Bolsonaro adotasse para a entrevista, para dar totalmente certo, precisaria acontecer com ela o que Garrincha disse a Vicente Feola na Copa de 1958 sobre os russos. Precisaria ser combinada com os adversários. O primeiro ponto é que Bonner e Renata foram menos agressivos agora com Bolsonaro do que tinham sido em 2018. As redes estão cheias de opositores, hoje dizendo que os dois entrevistadores poderiam ter perguntado isso ou aquilo para Bolsonaro e não fizeram. O segundo ponto é que nem Bonner nem Renata são candidatos à presidência da República. Seus papéis ali não eram os mesmos de Cristóvão com relação a Roriz. Os dois jornalistas cumpriam o papel de questionar o candidato, não disputavam com ele, não ganham um debate que o adversário perde. Mas o ponto fundamental talvez seja o fato de que em 1998 não havia redes sociais e a sua capacidade de repercussão do que se deu. Roriz sabia na ocasião, e os aliados de Bolsonaro também sabem agora, que o que vale em uma entrevista de televisão, o que vale primeiro, é menos o conteúdo do que se diz e mais o sentimento e a emoção que passa. Poucos são aqueles que, de fato, prestam atenção em todas as respostas e as verificam de fato. O que fica é se a pessoa estava nervosa, se suou, se seus adversários foram arrogantes ou se foram respeitosos, etc. É em cima desse conjunto de sensações que de fato se dá essa impressão inicial. O problema é que em 1998 era muito mais essa impressão inicial a que ficava. Agora, o que foi dito por Bolsonaro pode muito bem ser recortado, editado em vários trechos e receber as devidas respostas que desmontam as afirmações. É bem mais difícil defender em médio e longo prazos a estratégia do que era antes se ela não tiver sobre si, de fato, alguma substância. E o problema agora para Bolsonaro é que ele, ainda que de maneira humilde, mentiu descaradamente. Ao contrário do que acontecia em 1998, cada um desses trechos da entrevista que podem ser desmentidos serão, e já estão sendo. Bolsonaro disse que nunca xingou ministros do Supremo Tribunal Federal. Vídeos onde ele chama o ministro Alexandre de Moraes de canalha já circulam pelas redes, acrescidos pelo fato de que Bolsonaro disse que chegara a um bom termo com Moraes e o ministro, agora pela manhã, desencadeou uma ação policial contra os empresários bolsonaristas que nas redes sociais tramavam um golpe caso Bolsonaro perdesse para Luiz Inácio Lula da Silva do PT as eleições de outubro. Bolsonaro disse que nunca imitou vítimas da Covid-19 com falta de ar. O vídeo da live em que ele imita as pobres vítimas do novo coronavírus também já circula pelas redes. Fora os momentos em que Bolsonaro dá respostas ruins na própria entrevista, como quando admite ter errado na escolha de Milton Ribeiro para o Ministério da Educação. A diferença que há entre o debate de 1998 entre Roriz e Cristóvão e a entrevista de Bolsonaro agora é que os programas de televisão prosseguem depois que eles terminam pelas redes sociais e talvez prossigam ainda mais assim do que exatamente como programas de TV na hora em que acontecem. E aí a canção de Billy Blanco
pode ser substituída por uma outra canção de Erasmo Carlos, aquela que diz: pega na mentira, puxa o rabo dela, pisa em cima, bate Eu sou Rudolfo Lago e é sempre uma grande honra, um enorme prazer ter a sua atenção aqui nesses comentários no Congresso em Foco.